Sejam todos bem-vindos. Antes de você sentar, eu vou pedir que você pegue a Bíblia e vamos abri-la em Apocalipse, capítulo 1. Vamos ler os 8 primeiros versículos e assim damos início à primeira parte das séries que vamos pregar em Apocalipse. Podem se sentar, irmãos. Bom, começamos a nossa jornada no livro de Apocalipse. E eu vou confessar a vocês que ao longo de mais de 2 semanas, ao longo de umas 3 semanas, depois de já fazer várias leituras, eu precisei rever várias coisas. E hoje pela manhã, fazendo minha última leitura, eu preguei numa outra igreja, hoje cheguei mais ou menos na hora do almoço, eu ainda fiz uma última leitura e ainda mexi. Então, graças a Deus, eu vou pregar hoje esse texto, porque eu vou parar de mexer nele. Porque, meus irmãos, é de uma riqueza enorme e faz parte do nosso ofício pesquisar e trabalhar, mas a riqueza textual é tão grande que se a gente ficar se debruçando, a gente não conclui. Bom, meus irmãos, João é aquele mesmo evangelista que escreve lá o Evangelho segundo São João. Ele foi discípulo do Senhor Jesus, andou com ele. Depois ele se torna um dos apóstolos. Foi o último apóstolo a morrer. Ele foi aquele que foi mais longevo. Ele escreveu, como eu já falei, o Evangelho, não só o Evangelho de João, como também ele escreve as cartas de João, que estão ali pertinho, são epístolas pequenas, estão aqui pertinho do Apocalipse, e escreve também o Apocalipse. Ele conhecia muito bem e bem de perto a figura de Jesus Cristo. Ele andou com Jesus. Ele viu Jesus comer pão, ele viu Jesus beber água, ele viu Jesus se sujar na poeira do Oriente Médio. Ele viu Jesus de perto, ele conviveu com ele. Ele chamado profundamente o Senhor Jesus, a ponto de ser chamado de o discípulo do amor. Ele adotou a mãe de Jesus, quando Jesus morreu na cruz. Ele adotou a mãe de Jesus como mãe. Geralmente a gente adota filhos. João adotou uma mãe. E foi cuidar de Maria. Foi cuidar dela. Foi um fiel apóstolo de Jesus Cristo. E foi assim até o final da sua vida. E ele começa o evangelho lá de João chamando Jesus de verbo, logos, palavra, dando vida a essa ideia do logos, que era uma palavra grega que queria dizer palavra, mas também queria dizer discurso. O proferir de algo também era chamado de logos, e ele diz que Jesus era essa palavra viva de Deus numa das demonstrações cristológicas mais primitivas que nós temos. Logo no início da cristandade nós temos esse texto. Não foi o primeiro texto do Novo Testamento a ser escrito, mas está ali no começo. Muito antes dos primeiros concílios da cristandade, do tema cristológico, João já dizia que Cristo era o verbo vivo de Deus e já dizia também que ele próprio era Deus. Tendo sido Deus encarnado, feito homem, ele também era Deus na essência da palavra. Agora, mais maduro, um bom tempo depois, João começa a sua primeira epístola de caráter geral, 1 João, declarando que Jesus era exatamente aquele de quem os seus discípulos tinham ouvido a palavra da vida. Primeiro diz que Jesus é a palavra viva. Depois, lá em 1 João, já mais maduro, agora já um apóstolo experimentado, ele vai dizer que Jesus era aquele de quem os seus discípulos haviam ouvido a palavra da vida. Agora, quando nós abrimos o texto do Apocalipse, como nós acabamos de fazer, esse mesmo João declara que Deus deu a Jesus a revelação que deveria ser entregue a ele, João, para que ele, por sua vez, a entregasse aos seus servos. E a partir de agora, toda vez que nós lermos a palavra servo, no plural no Apocalipse, muito provavelmente estaremos vendo uma remissão à igreja. Somos nós, os servos. E João, em Apocalipse, usa algumas palavras com categorias bastante pragmáticas, e servos, geralmente ele aplica à própria igreja. Na ocasião,
em que João recebe essa revelação, nós estamos, e essa é uma epístola que nós temos, é um texto da Bíblia, que nós temos uma datação muito precisa. Estamos no ano 96 depois de Cristo. Ele está preso numa ilha bastante pedregosa e inóspita, que era a ilha de Patmos. E ele recebe uma instrução direta de escrever as 7 igrejas que ficavam na província da Ásia. Província da Ásia, toda vez que você ler isso na Bíblia, está falando da Turquia moderna. Quase todo o território da Turquia, aquilo que nós chamamos de província da Ásia. E João tinha sido um discípulo amado, um apóstolo do Senhor, talvez tenha sido o pastor e até o bispo da igreja de Éfeso. Nós temos isso por tradição extra-bíblica, mas é possível que tenha sido. E agora ele era um prisioneiro sob a ordem de César. César era o título, não era o nome dele, é como presidente fulano de tal. O César era o título. E nesse momento aqui, entre 81 e setembro de 96, o César era o Domiciano, que era da dinastia Flaviana, que tinha tido antes mais 2 Césares, Vespasiano e o seu filho Tito. Tanto Vespasiano quanto Tito tiveram momentos de perseguição muito leve contra a igreja, mas Domiciano resolveu pesar a mão. E aqui ele já está no final do seu tempo, do seu período, mas a igreja sofreu bastante sob Domiciano. Principalmente porque ele resolveu dizer que ele próprio era Senhor e Deus sobre o Império Romano. Então ele é um daqueles Césares que advoga o direito de ser Deus. Ele achava que era divino. Nesse tempo, a esperança renovada. Cristãos estavam sofrendo uma dura perseguição desde o ano 81. E eles precisavam ter a sua esperança renovada no Senhor. Esse talvez seja o motivo central da escrita do texto de Apocalipse. Porque falando das coisas que eram e daquelas que haveriam de ser, a esperança era renovada na igreja no finalzinho do primeiro século. E eles poderiam aguentar mais um pouco. E eles poderiam andar mais um tempo sob a graça de Deus naquela caminhada, que não era fácil. Esse é um panorama introdutório. E agora nós vamos entrar no texto. Esse pequeno texto que eu li para vocês, ele tem 3 visões. Primeiro, é que aqui está falando, é uma introdução ao próprio texto de Apocalipse. Tem uma introdução propriamente dita em que João fala aos servos, ou seja, a nós, mas ele originalmente fala para os servos do final do primeiro século. Logo em seguida, versículos 4 e 5, comecinho do versículo 5, ele vai fazer saudações, ele vai estabelecer saudações às 7 igrejas. E a partir de então, no versículo 5b até o finalzinho do 8º versículo, ele vai enaltecer Jesus Cristo, que é aquele que se revela. É uma doxologia ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a introdução do texto bíblico de Apocalipse. Os servos eram aqueles que tinham chegado até Cristo, reconhecendo o ministério do Senhor, reconhecendo também a própria salvação dada por Jesus Cristo. Uma leitura, por exemplo, dos textos intertestamentários, e aí não são textos canônicos para nós, mas, por exemplo, se você ler, para entender o período da história, se você ler o texto, por exemplo, dos Macabeus, você vai entender que os judeus do início da era cristã eram profundamente acostumados a uma espécie de profetismo. Não estou falando do século 21, estou falando do século I, 20 séculos antes do século 21. Eles eram acostumados a uma espécie de profetismo que não havia dado em absolutamente nada, porque tudo aquilo que era proferido vinha de elementos carnais e simplesmente não acontecia. Migrando desde profecias falsas, com uma forte conotação política. Isso foi muito intenso no período intertestamentário, até por tudo que estava
acontecendo naquela região, até profecias sem qualquer fundamentação, que embora não tivesse uma conotação ideológica ou política, se é que podemos usar o termo ideológico aí, tá? Ele é anacrônico, mas tudo bem. Só que agora, por causa de Jesus Cristo, tinha surgido uma nova estirpe de servo de Deus, que eram os cristãos. Os cristãos estavam começando a se proliferar por toda parte. Nesse período aqui, todo o entorno do Mediterrâneo já tinha sido evangelizado. Inclusive o norte da África já tinha sido evangelizado no finalzinho do século I. E a profecia a que os cristãos se agarram não era aquela do profetismo, mas era a profecia já cumprida em Jesus Cristo. E a profecia que eles passam a proferir não parte mais das suas ideias pessoais, mas era o testemunho do próprio Cristo que havia se manifestado, aquele, o Logos. E para João foi simples entender a manifestação de Jesus Cristo, a fim de que ele dissesse a respeito dele, porque ele tinha conhecido muito de perto quem era Jesus Cristo. O Messias havia se manifestado, e agora os cristãos estavam representando essa igreja, que era uma igreja de caráter messiânico, que inaugurava o final dos tempos. Não era mais algo que ainda tinha expectativas de revelar o Messias já tinha sido revelado. E eles afirmavam categoricamente, esses cristãos, que se os judeus não se achegassem à igreja cristã, eles estariam se separando do verdadeiro Israel. Isso chocava os judeus daquela época. Tanto é que foi preciso escrever a carta aos Gálatas. Foi preciso o Senhor Jesus, o Espírito Santo, inspirar para se falar a respeito do Senhor Jesus na Epístola aos Hebreus, dizendo que mais daquele jeito mudou, a revelação veio, a plenitude dos tempos já está acontecendo. Essas epístolas, por exemplo, Hebreus e Gálatas, são feitas para resolver o dilema da judaização ou do retardo do avanço do cristianismo por causa da judaização. Mas aí nós nos lembramos por que Deus revela essas coisas a João. Porque lá em Amós 3,7, por exemplo, nós lemos que Deus não faz coisa alguma sem revelar. O que ele pretende fazer? Revelar os seus segredos aos seus filhos. Ocorre que aqueles primeiros hebreus, os hebreus do primeiro século, eles estavam esperando algo que não era verdadeiro. Eles ainda estavam pautados naquilo que é profetismo do período entre a antiga e a nova aliança. Até que nós vemos Hebreus 1, ano retrasado, nós pregamos aqui Hebreus inteiro. Se quiser, depois você dá uma olhadinha lá nos nossos arquivos. Até que logo de saída, nós lemos antigamente, Deus falou, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, mas nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por aí vai, nos mostrando que algo já tinha de fato sido alterado. Agora, se há revelação, alguém precisa revelar para que alguém receba a revelação. E João informa aos cristãos, daquela viradinha do primeiro para o segundo século, que não deveriam se esquecer da conexão entre os tempos da revelação. E ele começa a notar claramente elementos que eram trazidos das afirmações veterotestamentárias para que eles conduzissem a sua vida. Eles, por exemplo, João, por exemplo, faz uma referência a eles, partindo do próprio eu sou. Porque foi o eu sou que disse a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. E aquilo ali era como se fosse uma chave para que os hebreus, ou aqueles que tinham dúvidas ainda, reconhecessem aquilo que já estava em andamento.
Êxodo 3,14 é onde está essa referência, e isso tem uma conexão muito profunda com o versículo 4 e com o versículo 8 que nós lemos. Versículo 4 diz: João às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês da parte daquele que é, que era, que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e prossegue. Quando nós lemos ali que é, que era, que é e que há de vir, é uma tradução por extensão da ideia hebraica do eu sou. Lá atrás, em Êxodo 3,14, o Senhor manda que Moisés diz que eu sou. Foi quem mandou você, foi quem mandou você falar, vai lá no meu nome é eu sou. Aquela expressão hebraica, ela é atemporal, é como se Deus estivesse dizendo, diz que eu era, eu sou e eu serei, mandou você. Não tem tempo. Só que isso não encaixa no português. Alguém precisou traduzir e falou eu sou. Mas é mais do que isso, é alguém que está em toda faixa de história possível. E aqui no Apocalipse ele faz por extenso, ele fala por extenso, aquele que é, que era e que há de vir. No versículo 8 diz, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, e ele repete a mesma expressão, eu não tenho tempo, eu sou o dono do tempo, sou eu que estou falando, escreve aí, ô João, você vai começar a escrever tudo que eu mandar, porque sou eu não tenho, sabe, eu não estou preso, o tempo foi criado por mim, ele me obedece, eu estou para além dele. E João então invoca o testemunho fiel do Deus Todo-Poderoso, por isso que ele conclui daquela maneira. E a orientação dada por João nesse momento, para alcançar a bem-aventurança, é ler, é ouvir e é guardar as palavras contidas naquela revelação. E aqui nós temos uma aplicação imediata. A bem-aventurança vem através do ler. E a tradição daquele tempo era ler em voz alta. Porque você apreende mais. Quantas Bíblias existiam no século I? Cada família tinha sua Bíblia em casa? É assim? No século I já tinha sinagoga espalhada. Tinha um rolo na sinagoga. Sabe como é que você, no século I, tomava conhecimento da palavra de Deus? Ouvindo. Você não podia ler a Bíblia, você só ouvia. Então o ler era em voz alta, para que as outras pessoas ouvissem. Depois, tinha que ouvir. E você que estava sentado ou de pé na sinagoga, ouvindo a leitura em voz alta, você tinha que ouvir com determinadas características. Você tinha que ouvir prestando atenção para que aquilo fosse internalizado no seu coração. E finalmente você tinha que guardar, que quer dizer obedecer plenamente aquilo que tinha sido lido para você, que você tinha ouvido com atenção, agora você precisava guardar no sentido de obedecer plenamente. João, então, vai dizer isso. Se você quiser ser bem-aventurado, feliz por causa dos atos de Deus, você vai ter que fazer isso. E ele confirma isso lá no finalzinho, capítulo 22, versículo 7. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Essa é a introdução aos servos. E aí nós temos as saudações que ele deixa para as 7 igrejas. Sem introdução, é dirigida aos crentes, que são os servos de Deus. As saudações são específicas para aquelas 7 igrejas da Ásia. E o número 7 começa a aparecer no Apocalipse. Daqui para frente vai ter um monte de coisa que é número 7. Tá? Não tem nada de místico, não tem nada de mágico. Não sai daqui hoje, não dê 7 pulinhos lá fora, não faça nada disso, isso não é místico, tá bom? Tem informações para nós aqui, mas não tem nada de esotérico nisso não, tá bom? Crente não é esotérico.
tem um valor interpretativo que nós vamos ver ao longo do texto. Mas há duas aplicações imediatas aqui. Por que aparece tanto isso? Primeiro, é com respeito ao próprio Espírito Santo, que sempre pode ser conectado a esse número, porque esse número, dentro das aparições recorrentes na Bíblia e também em Apocalipse, tem a ver com a perfeição, tem a ver com a completude da perfeição de Deus. Número 7 é sempre o todo, o completo. E temos candeeiros, temos lâmpadas acesas, e a gente vai ver ao longo desses domingos que é sempre o 7, porque tem uma remissão a isso. Outra aplicação é a ideia, como eu estava falando agora para vocês, da completude. E aí nós temos uma informação: 7 igrejas não representam necessariamente aquelas 7 igrejas que foram mencionadas. Mas nós, daqui a 15 dias, 15, 21 dias, nós vamos passar por essas igrejas com a seguinte perspectiva: quando aquela revelação foi dada às 7 igrejas, quando as cartas são enviadas às 7 igrejas, na verdade o Senhor Jesus estava enviando cartas para todas as igrejas. Porque a ideia de completude está por detrás do número 7. Como eu falei para vocês, não tem nada de mágico, mas é recorrente que o número 7 sempre signifique a completude das coisas. 7 igrejas, cada uma delas com uma carta, falando coisas boas, falando coisas difíceis, exortações, admoestações, elogios. Se nós juntarmos tudo aquilo, nós vamos ver que todas as igrejas estão debaixo do alvo do Senhor, a fim de nos tornar mais santos, para que nós cheguemos lá no final, podendo glorificar a Deus pela perseverança que Ele nos deu. Se as 7 igrejas representam a plenitude da igreja, os 7 Espíritos representam a plenitude do Espírito. E aqui nós começamos a ver algo muito curioso, porque João menciona o Pai, menciona o Filho, nesses 8 versículos, mas não menciona diretamente o Espírito Santo. E não vai falar o nome do Espírito Santo em todo o Apocalipse. Mas nós vamos ver a ação do Espírito Santo e nós vamos ver falas indiretas sobre o Espírito Santo, como aqui, esses 7 espíritos que estão diante do trono de Deus. A graça e a paz são oriundas do trono de Deus. A graça e a paz estão no Deus triuno que se manifesta. São colocadas logo no início da saudação às igrejas, a fim de que as igrejas soubessem que estavam sob a paz e a graça do Senhor. Mas não vai exortar as igrejas? Vai. E quem disse que Deus nos exorta aborrecido? Deus nos exorta para que nós tenhamos paz e para que a sua graça vigore sobre nós. Até aqui está tudo bem, gente? Tudo bem? A saudação às igrejas foi enviada pela própria Trindade Santa. Cada saudação foi enviada pela própria Trindade, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão no total e no completo controle, não apenas da criação e dos atos cósmicos, como, acima de tudo, da própria igreja do Senhor. Sempre que a paz é enviada da parte de Deus, ela vai exceder a compreensão humana. Isso nós aprendemos, por exemplo, lá em Filipenses 4:7. Mas sempre que a paz procede de Deus, nós temos dificuldade em compreendê-la como um todo, porque a nossa mente é limitada. E, na verdade, nós temos dificuldade de viver percebendo que estamos em paz quando nós estamos imersos em momentos de dificuldade. Mas o fato é que fica muito claro que a Trindade Santa se manifesta nesse momento, endereça a sua fala para aquelas igrejas, a tal ponto que um dos
dos primeiros pensadores da igreja, Cirilo de Alexandria, ainda no século IV, na virada do século IV para o século V, ele diz o seguinte: nosso Senhor Jesus, o Cristo, por sua encarnação, nos deu a conhecer o Pai por meio de si mesmo, por muitos sinais e obras poderosas, e mostrou que a natureza da divindade que acreditamos estar contida na Santíssima Trindade é, na verdade, una. E vamos para o último ponto, a doxologia. Havendo saudado os cristãos, havendo saudado e enviado mensagens à Igreja de Cristo, relacionadas por aquelas 7 igrejas ali na Ásia, João começa então a sua doxologia inicial. Essa é a primeira doxologia no texto de João, que ele escreve aqui para o livro do Apocalipse. E ele faz essa primeira doxologia exatamente a Jesus Cristo, aquele que se revela e que ordena que a revelação seja dada. Se revela a João e diz a João: agora você tem que passar essa revelação para os meus filhos, meus irmãos que estão espalhados por aí, para que eles entendam. E ele começa a usar expressões que nós já tínhamos lido em textos anteriores. Por exemplo, que ele nos constituiu reino, sacerdote, em que ele usa palavras muito parecidas com a de Pedro, lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, versículo 2, por exemplo, em que ele faz menção de que nós também somos como pedras vivas e que por isso mesmo fomos colocados ali como sacerdócio santo, para que nós possamos oferecer sacrifício de louvor a Deus e que esses sacrifícios sejam bem aceitos pelo Senhor. Quando João começa a fazer a sua doxologia, é como se ele dissesse: nós podemos adorar a Deus na plenitude da adoração, porque foi o próprio Senhor Jesus esse que se revela a nós e a quem nós queremos adorar, a quem nós queremos honrar com a nossa doxologia. Foi ele quem nos classificou como sacerdócio dele, e o sacerdote pode oferecer sacrifício. Aparentemente, essa forma de olhar para si mesmo era comum aos cristãos do primeiro século, porque eles entendiam que o seu chamado, o chamado individual, o chamado coletivo, mas principalmente o individual, a sua identidade, o seu papel em Cristo, estava encaixado no papel do chamado da vocação de Cristo, estava encaixado no prosseguir da jornada da própria igreja. Irmãos, se é algo que está derretido no século XXI, inclusive no meio da igreja, é a percepção da verdadeira identidade em Cristo Jesus. Isso está de tal maneira corroído que parece que caiu ácido sobre o coração e as mentes dos crentes, que não conseguem mais entender qual é a sua identidade em Jesus Cristo. Nós fomos chamados, sim, para sermos sacerdotes. O que isso quer dizer? Quem é você? E a sua resposta vai ser a sua profissão. Eu sou médico, sou engenheiro, sou advogado, sou marqueteiro. Nossa primeira resposta deveria ser: eu sou filho de Deus, irmão mais novo de Cristo, a minha identidade depende do que Cristo me deu a ser. Quem é você, Joel? E eu digo: eu sou pastor. E às vezes eu digo: sou pastor como se fosse a minha profissão. Eu preciso ser discípulo de Cristo acima de tudo. Depois eu sou as outras coisas. E é por isso que nós deformamos, inclusive, as nossas tomadas de decisão. Porque nós tomamos decisões pautadas numa vida que não é mais uma vida discipular de Cristo. É o que eu acho, é o que eu quero, é o que eu tenho vontade. Sinto muito, você está errado. Por meio de Jesus Cristo, nós fomos constituídos sacerdócio real. E a gente joga isso no lixo pelas nossas decisões de ordem pessoal.
Fomos chamados para ser discípulos, e de tal maneira fomos chamados para ser discípulos, que o Senhor disse: já que vocês são meus discípulos, vão discipular outras pessoas, vão pregar o Evangelho, mundo afora, vão batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vão fazer discípulos em meu nome. Só pode fazer discípulo quem é discípulo. Aí a gente entende por que as igrejas estão minguadas, porque não tem mais discípulo. Ora, só posso ensinar o que eu sei, só posso fazer o que eu aprendi. Aqui há alguns docentes, você só pode ensinar o que você tem. Cristo não nos chamou para experiências didático-pedagógicas do tipo laissez-faire. Não nos chamou. Qual é o nosso chamado, qual é a nossa identidade, qual é o nosso papel em Cristo e no meio da igreja? E a ideia do tempo entra em ação, assim como eu falei que ele inaugura a ideia do número 7, agora também ele inaugura a ideia do tempo. O tempo vai ser muito importante no texto de Apocalipse, e agora ele inaugura a ideia. Quando ele diz, o tempo está próximo, versículo 7, se é tão importante, vai aparecer tantas vezes a ideia do tempo, que lá no finalzinho, isso vai ser confirmado quando aquele que revela todas as coisas diz: eu venho sem demora. O tempo está próximo, eu venho sem demora. Começo e final do texto. Existe uma noção de brevidade que aparece em todo o texto do Apocalipse, não tanto pela cronologia, mas pela sucessão dos fatos. Só aparece todo o tempo aqui. E o interesse direto disso é completar a obra de Deus e abreviar o tempo da igreja, a fim de que nós sejamos guindados à situação já da eternidade. Ainda no começo do capítulo 22, lá nos versículos 6 e 7, eu estou fazendo remissões ao último capítulo, só para a gente entender. Nós lemos assim: então o anjo me disse, estas palavras, já encerrando o texto, são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Em breve devem acontecer. Numa claríssima conclusão do comecinho do texto, versículo 1 que nós lemos, revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu, e ele repete exatamente a mesma sentença, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Aquilo que ele diz no começo é isso, no final ele diz é isso. Existe uma moldura, o texto tem uma razão de ser, e a razão é exatamente essa: encorajar a igreja naquele momento difícil e mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E o encorajamento da igreja era pelo abreviar do tempo de sofrimento, mostrar que eles eram filhos de Deus. Do início ao fim do livro, tanto Deus Filho quanto Deus Pai se identificam como o primeiro e o último. Isso também é proposital. João queria que os seus leitores tivessem plena convicção de que o Deus Filho, que lhe dá a revelação, não era outro senão aquele que era uma das pessoas da Trindade Santa. Ele quer equipará-lo plenamente ao Pai. E ele usa para isso paralelos muito idênticos, denotando a unidade e a eternidade de ambos. Versículo 8, que nós lemos ali, é o Pai quem diz: eu sou o Alfa e o Ômega. Versículo 17 desse mesmo capítulo, é o Filho quem vai dizer: eu sou o primeiro e o último. O Pai vai dizer lá em 21:6, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Até que o Filho vai encerrar esse elemento comparativo, lá em 22:13, dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. E de modo intercambiável,
o Deus Pai e o Deus Filho vão usando as mesmas prerrogativas do elemento temporal, da primazia, da eternidade para os dois lados, para o antes e para o depois. Isso fala claramente da isonomia entre as pessoas da Trindade. Nos lembra, em especial, de Jesus falando, lá em João 10, que ele e o Pai eram um só. Mesmo João, que já tinha registrado antes, registra agora. E os primeiros versículos de Apocalipse, então, vão qualificar Jesus, identificando para que não restasse dúvidas para quem fosse ouvir essas palavras, que esta, de fato, era uma revelação de Jesus. Versículo 1. O Jesus que era conhecido dos verdadeiros cristãos, que estavam chegando ao finalzinho do século I, sob uma duríssima perseguição. Mesmo Jesus que deu a vida pela igreja, o mesmo Jesus que agora recebe uma adoração plena, que somente é devida a Ele, somente Ele pode receber essa adoração. Essa doxologia só pode ser endereçada ao Filho de Deus. Jesus, então, no texto do Apocalipse, se coloca a partir desses 8 primeiros versículos como o centro da revelação, o centro da redenção, o centro do texto apocalíptico. Jesus é o centro. Todas as coisas no Apocalipse convergem para Jesus. Isso é didático porque todas as coisas na nossa vida devem convergir para Jesus. Eu falei da identidade, mas se na sua vida Jesus não for o centro da gravidade da sua vida está deslocado, você vai cair. O Senhor precisa ser o centro da sua vida. Jesus é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, o Redentor, o Rei. Ele é eterno, Ele é divino, Ele é poderoso. Esse é o Jesus que vai se revelar no Apocalipse. É desse Jesus que João começa a falar. A esse Jesus, ele adora nos últimos versículos. A ele exalta. Sobre ele diz, vocês precisam tê-lo no centro da sua vida. Sobre ele diz, vocês têm que se parecer com ele. Nossa identidade. Amém? A respeito do Apocalipse, nós precisamos refletir sobre 3 coisas imediatas. O que Jesus é? Você já parou para se responder a essa pergunta? Aqui no Apocalipse existem definições muito objetivas, eu li algumas delas agora. Mas basicamente Jesus vai aparecer como fiel testemunha, como primogênito dos mortos, como soberano dos reis da terra. Porque foi isso que ele falou aqui no versículo 5. Ele está introduzindo, ele está como que deixando um sumário para que a gente entenda o que ele vai falar depois. Isso é Jesus. E se ele não fizer sentido para a sua vida nesses aspectos, você não sabe quem é Jesus. E o meu papel aqui nessa igreja não é fazer você sair feliz. Meu papel aqui é fazer você sair perturbado. Com seu coração perturbado. Para resolver um dilema na ordem da espiritualidade do seu coração. Se você não consegue encaixar isso aqui numa definição de Jesus Cristo, você não sabe quem é Jesus. Se você vive por seus próprios meios, querendo fazer a sua vontade, você não é servo de Deus. O servo não tem vontade. A nossa vontade é do nosso Senhor. Então, há algumas coisas bíblicas que são muito simples e que a gente teima em não fazer. E aí a gente não é crente de verdade. Segunda questão que nós vemos aqui no Apocalipse, além de o que Jesus é o que Jesus faz.
Ele é mostrado como o Deus que nos ama, que nos libertou das amarras do pecado. Ele é Deus. Para isso, ele derramou o seu próprio sangue em nosso favor e nos transformou em reino e sacerdócio para o Deus Pai. Ele não fez isso para ele fez isso para nos entregar remidos, regenerados, salvos ao Deus Pai. É por isso que ele fala lá em João de novo, né? Por isso que ele fala lá em João, que não perdeu nenhum só daqueles que o Pai lhe deu, a não ser o filho da perdição. Nenhum daqueles que o Pai entregou ao Filho, ele deixou se perder, e nem vai deixar você se perder. Mas cá para nós temos, como o pessoal diz por aí, a gente tem que tomar tenência, né? E fazer aquilo que a Escritura nos manda fazer, para que sejamos fiéis testemunhas daquele que é fiel sobre a nossa vida. Além disso, ele também se mostrou como redentor, como rei, e se coloca dessa maneira sobre a nossa vida. Aquele que detém a glória, aquele que detém o domínio sobre todas as coisas. Vocês sabem que eu repito a toda hora, porque eu gosto disso. O Senhor é aquele que continua sentado. Você estava despreparado, vou falar de novo. O Senhor é aquele que continua sentado. Não vamos nos esquecer disso, ele continua sentado em seu alto e sublime trono. O mundo pode girar ao contrário, Deus não vai sair do seu trono. E nós agimos como se ele não governasse nada, nem a nossa vida. Terceira coisa é o motivo do livro. Conforme os sermões avançarem e nós mergulharmos mais no texto, nós temos que entender que Apocalipse coloca alguns princípios. A volta de Jesus é anunciada como sendo visível, como sendo envolta em glória, em majestade e em poder absolutos. Todo ser humano, seja ele bom ou mau, salvo ou perdido, homem ou mulher, rico ou pobre, do hemisfério norte ou do hemisfério sul, a gente pode ter todas as teses e antíteses possíveis que a gente se lembrar. Verá a volta do Senhor e se lamentará profundamente, se na volta do Senhor não estiver inserido entre os servos de Deus. Mas esse lamento se tornará irreversível. Isso não vai gerar arrependimento. É muito curioso. Eis que ele vem com as nuvens, versículo 7. E todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente, amém, vão lamentar, mas aqui não diz nada sobre tentar se arrepender, mesmo depois da hora. Ninguém vai tentar se arrepender. Vão apenas lamentar, puxa vida, eu não estava lá, que pena. Até aqueles que o traspassaram. Aqui não está falando apenas daqueles que espetaram o dorso de Cristo na cruz, ou que o pregaram naquele madeiro, mas todos os que o traspassaram pela inapetência de uma salvação real, pelo descrédito na mensagem do Evangelho, pela inobservância dos sistemáticos convites que a igreja ao longo de 21 séculos tem feito, através da pregação do Evangelho. Todos esses, numa medida metafórica ou direta, transpassaram o Senhor Jesus. É por isso que quando Paulo fala da ceia, ele diz, olha, aquele que tomar, que comer de modo indigno, vai se tornar o quê? Réu do juízo. E quando nós vamos ler aquilo ali, indo para a conformação grega do texto, nós vamos ver que ele diz, vocês vão ser réus como são réus aqueles que o pregaram na cruz. Mas eu não estava lá, eu não preguei Jesus na cruz. O que ele está dizendo é, você vai ser como ele. Da mesma forma que aqueles que o transpassaram, e outros serão como esses que o traspassaram. Jesus é declarado como eterno, como divino, como poderoso, lá no versículo 8.
E isso, juntamente com as coisas anteriores, é o que será demonstrado ao longo de todo esse texto do Apocalipse. Amém, queridos? Poucas aplicações, apenas 3. Muita gente, inclusive gente que está na igreja, tem dúvidas diante da pergunta: como é que Jesus virá? E a Escritura nos mostra que a sua vinda será pessoal, será pública, será visível, será poderosa, será vitoriosa, será irresistível. A Bíblia não fala absolutamente nada de uma segunda vinda invisível, secreta, né? Corre aqui, aconteceu, né? E o avião vai cair, alguém foi... Não, a Bíblia não fala disso. Alguns cristãos supõem isso, mas isso não tem qualquer semelhança com a informação bíblica. A pergunta que nós precisamos nos fazer é se nós estamos conscientes de que Jesus vai voltar. E como ele vai voltar? Para sabermos se nós estamos prontos para a sua volta. Essa é a ideia da Bíblia. Muito mais do que mostrar elementos escatológicos, a Bíblia nos faz essa demanda. Você está pronto? Porque aquele que perseverar até o final, esse será salvo. A gente vai ver isso aqui ao longo do Apocalipse. E aí eu preciso fazer uma pergunta para nós que aqui estamos. Você está pronto? Preste atenção nessa pergunta. Você está pronto? Ela não é retórica, ela é de verdade. Se Jesus voltar agora, você está com ele? Porque ele vai voltar. A Escritura diz que nós não sabemos nem o dia nem a hora, mas ele vai voltar. Essa é a grande questão existencial que deve povoar a nossa mente e o nosso coração dia após dia. Não estou falando aqui do arrazoamento a respeito de como se processa a salvação. Isso é outra coisa. Mas eu estou falando, estou demandando, perguntando ao nosso coração hoje: estamos prontos? A metáfora que é usada lá nos evangelhos é que isso vai acontecer como ladrão. Ora, a chegada do ladrão. Ora, se você soubesse que horas o ladrão vem, você ia trancar tudo, ia pegar um bacamarte e ia ficar atrás da porta esperando. Mas você não sabe. O sucesso do ladrão está na surpresa. E assim também o evangelho diz: vocês não sabem de nada. É melhor ficar pronto. Como aquelas moças que tinham óleo para as suas lamparinas, porque de madrugada não dá para você sair correndo para procurar. Quando disserem o noivo está vindo, já era, ou você está ou não está. Essa é a primeira aplicação, e que você fique com o barulho dessa pergunta perturbando a sua alma. Segunda aplicação: quando Jesus Cristo voltar, todo olho verá. 1 Tessalonicenses é absurdamente clara: todo olho verá. Atos 1 é claro: assim como ele foi, ele vai voltar e todo mundo vai ver. Assim como vocês viram que ele subiu, vocês vão ver, todo mundo vai ver que ele vai descer. É claro. Isso indica que todas as pessoas de todos os tempos, de todas as raças, de todos os substratos sociais, verão claramente o que vai acontecer. E se nós estivermos vivos naquela ocasião, nós veremos Jesus Cristo vindo com poder e grande glória. É assim que está escrito na Bíblia. Só que não é suficiente ver, porque todo mundo vai ver. A gente precisa estar com Ele. Porque o ver Jesus voltando pode representar uma bênção eterna ou uma maldição eterna. Não por causa daquele momento, mas por causa do que nós temos até aquele momento. E a gente precisa estar com Ele hoje. E o que a gente responde hoje ao nosso coração? Nós estamos com Ele ou não? Você está com Ele ou não? Essa foi a segunda. E eu espero que você esteja mais perturbado
E nós vamos para a terceira e última. As características daquele que vem, ou seja, a sua eternidade, a sua onipotência, são apresentadas para nos mostrar que Jesus Cristo, este que se revela, é poderoso para executar o seu plano no decurso da história. A volta do Senhor Jesus para buscar a sua igreja terá dia e terá hora. Vai acontecer dentro do decurso da história. E a pergunta final que eu faço é essa: será que realmente temos uma visão da glória do noivo da igreja? Será que nós realmente olhamos com o olhar do nosso coração, olhamos para o Senhor Jesus e reconhecemos nele o noivo da igreja? Nós temos honrado o nosso noivo ou somos traidores? Tem gente que estabelece o noivado com alguém e continua traindo. Está cheio de gente assim. Tem gente que diz: eu sou parte da noiva do Cordeiro, da igreja, e vive como mundano, fala como mundano, se porta como mundano, é corrupto como mundano, é mentiroso como mundano, é trôpego como mundano, é adúltero como mundano. Quando o Senhor Jesus vier, ele vai ficar como mundano do lado dos mundanos. Nós não somos selecionados pelo que fazemos, mas o fruto da nossa vida espiritual denuncia aquilo que nós somos. Temos honrado o noivo ou temos desonrado o noivo? Estamos nos preparando para nos encontrar com ele? Que a gente vai avançar no Apocalipse, vai chegar uma hora em que a gente vai se encontrar com ele. Lá para o capítulo 18, 19, isso vai acontecer. Temos sido fiéis? Você sabe o que é ser fiel? Você tem sido fiel? E diante do silêncio funéreo que se estabelece quando nós nos fazemos essas perguntas, eu convido você a inclinar a sua fronte e nós vamos orar ao Senhor. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Senhor Deus, muito obrigado pela leitura da Tua Palavra. Esse é o introito ao texto do livro de Apocalipse, e nós te louvamos pela liberdade que temos de, com a Tua Palavra em mãos, poder ler e refletir sobre ela. Porém, Senhor, mais importante que isso, é clamar ao Senhor para que os nossos olhos espirituais sejam abertos e que nós possamos entender aquilo que o Senhor Deus quer nos falar pela iluminação do Teu Santo Espírito e que nós sejamos acrescidos
de tal forma que possamos amadurecer em Ti, para que nos dias difíceis, que certamente todos nós enfrentaremos, nós possamos ter o equilíbrio e a firmeza da construção da espiritualidade genuína de Deus em nosso coração. Assim rogamos a Ti, clamamos e já Te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.